Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Hoje nós teremos, a primeira parte do estudo sobre Natal. Sabemos que Natal não é presente, Natal é presença. A presença de Jesus em nossas vidas, a presença de Jesus em nosso coração. Que Deus possa estar abençoando a cada irmão que aqui está no templo, a cada irmão que está nos assistindo em casa, que o Espírito Santo de Deus venha nesse momento e ao encontro da sua necessidade, para que você seja renovado pela potente mão do Senhor Jesus. Para iniciarmos o culto dessa noite, vamos nos colocar em pé para louvarmos ao Senhor com toda a força do nosso coração. Esse hino que fala: perto quero estar, juntos aos teus pés. Não há melhor lugar para nós estarmos senão aos pés do nosso Salvador. E é sobre isso que nós vamos louvar nesse momento. Aos teus pés, pois prazer maior não há, e me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, meu amigo me tornei.
durante o percurso da nossa vida, nós estamos a todo tempo tendo diferentes encontros, conhecendo pessoas diferentes, interagindo, porque nós somos seres sociais. Mas nenhum encontro das nossas vidas supera o encontro que nós tivemos com o Senhor Jesus. Porque os encontros que nós temos socialmente, muitas vezes eles terminam aqui. Mas quando nós conhecemos o Senhor Jesus, os nossos encontros passam a ter o valor da eternidade. Porque Jesus, ele veio para nos dar vida e vida eterna. E como igreja, como família de Deus, nós um dia habitaremos o céu. Essa é a nossa promessa. Então nós vamos cantar esse cântico. Conheci um grande amigo, ele é o Filho de Deus Pai. Amém? Conheci um grande amigo, ele é o Filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo. Conheci um grande amigo, ele é Filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Canta a igreja. Conheci um grande amigo. A igreja, vamos cantar. Ele é Filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. Jesus! Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Mais uma vez, vamos cantar, gente. Você só pode ser feliz
Amém. A igreja pode se assentar. Amém. Louvado seja o Senhor, né? Esse Deus que nós servimos, nele nós podemos confiar com toda certeza, não é verdade? Então, louvado seja o nosso Deus. Nós queremos agradecer a presença de todos os irmãos, né? Ainda temos alguns lugares aqui, poucos, mas temos. Louvamos a Deus pela presença de todos vocês. Agradecemos pela sua presença, agradecemos a todos e queremos dizer que estamos tomando todos os cuidados, seguindo ao máximo, né, os protocolos de segurança. Nós sabemos que, né, a situação não está brincadeira, os casos estão aumentando e nós precisamos continuar tomando todas as medidas, todas as precauções para podermos nos precaver, né? Precisamos tomar as medidas necessárias, medidas de prevenção. E nós louvamos a Deus porque cada um dos irmãos tem contribuído para que todas as medidas de prevenção sejam tomadas e são adotadas aqui para a glória do nosso Deus. Nós queremos também lembrar os irmãos, né, que no domingo próximo nós teremos o encerramento da EBD. Não é isso, Raquel, com o último resumo das lições, não é? No domingo que vem, às 9h30, a EBD está muito gostosa, cada dia tem aumentado o número de participantes, e você que ainda não participou conosco, não teve este privilégio, está convidado a participar conosco. Queremos também lembrar os irmãos que no próximo dia 25, às 19h, nós teremos aqui o culto de Natal. As comemorações serão feitas no dia 24, normalmente nós fazemos isso em família, no dia 24, e no dia 25, à noite, às 19h, nós estaremos aqui na casa do nosso Deus para engrandecer o Senhor e para adorarmos a Deus, né, com um belíssimo culto. Então, nós contamos com a sua presença, contamos com a sua participação, e se você tiver visitante, tiver parente, tiver amigos na sua casa, pode trazer, né, para vir adorar ao nosso Deus juntamente conosco no próximo dia 25, às 19h. Também queremos lembrar os irmãos que no próximo domingo, dia 27, nós teremos aqui, às 9h da manhã, nós teremos a Assembleia Ordinária. Tá? Nós teremos aqui a apresentação de relatórios e teremos também alguns assuntos que são de extrema importância para a igreja. Então, você que é membro desta igreja, não deixe de vir, não deixe de participar. Né? Todos estão convocados a vir e a participar e abençoar a igreja e adorar ao nosso Deus com a sua presença através deste culto administrativo. Nós também queremos dizer aos nossos irmãos que nós teremos nosso momento de ofertório. Né, os irmãos que estão presentes poderão fazer, né, de forma moderada ali atrás, né, evitando aglomerações, e aqueles, né, que irão nos assistir pela internet, infelizmente não está sendo transmitido ao vivo por questões técnicas, não relacionado à nossa operação aqui, né, mas com o nosso provedor. Tentamos contato, mas infelizmente nós não conseguimos. E esperamos já no próximo culto essas questões terem sido resolvidas com a nossa operadora. E nós contamos com a participação dos nossos irmãos aqui, para que o momento de ofertório seja feito de forma moderada. E nós vamos louvar, vamos engrandecer o nosso Deus neste momento, com os nossos louvores, enquanto os irmãos têm a oportunidade de colocar ali os dízimos e ofertas que o Senhor colocou no seu coração. Vamos, mais uma vez, nos colocar em pé para continuar louvando ao Senhor, você que tem condições, né? Esse cântico fala a respeito do amor de Deus por nós. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é um hino que nós já conhecemos há bastante tempo, então vamos cantar com toda a força do nosso coração. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória
tantas lutas, tantas dores, um deserto pareço estar, mas entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar: o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará, não falhará. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Como é bom poder confiar. Como é bom poder confiar em tua. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Eu descanso em ti, eu descanso em ti, eu espero em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Glórias a Deus. A Bíblia fala que o amor de Deus em nós gera vida, gera transformação, gera salvação. E uma das coisas mais preciosas que um cristão ele pode vivenciar é trazer à memória aquilo que Deus fez por ele. Então, não importa a circunstância que você esteja vivendo, Deus está no controle de todas as coisas. E a gente nós nunca devemos nos esquecer de tudo que o Senhor fez por nós. A gratidão está intrinsecamente ligada à adoração, ao reconhecimento. E é sobre isso que vamos cantar nesse momento. Senhor, nunca me deixe esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, vem de ti, Senhor.
me deixes esquecer de tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Não tenho palavras para agradecer tua bondade e a tua cerca com fidelidade. Nunca me deixes perder de tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Dependo de ti, respiro em ti, sozinho nada posso fazer. Descanso em ti, espero em ti, sozinho nada posso fazer. Nunca me deixes esquecer de tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Não tenho palavras para agradecer tua bondade e a poesia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer de tudo que tenho, tudo que sou, tudo que sou, o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Só dependo de ti, dependo de ti, Preciso de ti. sozinho nada posso fazer. Descanso em ti, espero em ti, sozinho nada posso fazer. Nunca me deixes esquecer de tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, entrego a ti, Senhor. Tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, entrego a ti, Senhor. Nunca me deixes esquecer de tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Nosso Deus e querido Pai, na Tua presença nós estamos neste Teu santo dia, e o nosso coração deseja que Tu tenhas recebido estes cânticos que entoamos em adoração a Ti. Nossas vozes são limitadas, o nosso coração não é puro, a nossa alma está manchada, Senhor, mas isso é o que temos para Te oferecer, a nossa gratidão pela Tua bondade. E neste tempo de Natal, mais do que nunca,
nós nos curvamos a Ti sabendo que o Senhor é o Senhor e nós somos Teus servos. Abençoa cada irmão, cada irmã que aqui está, aqueles que estarão nos vendo e assistindo através da internet. Nós oramos assim em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Queiram sentar. Feliz Natal para todos. Prazer muito grande recebê-los. Se eu dissesse assim, essas 3 cadeiras aqui da frente, aliás, essas 4 cadeiras aqui da frente, embaixo eu coloquei um papelzinho, e nesse papel tem um brinde para quem sentar nelas. Será que você sentaria? Essas cadeiras são para serem ocupadas. Irmãos membros da igreja, venham aqui para frente para ficar mais perto da gente. Obrigado, pessoal, pelas músicas. Marcelo, que se juntou a nós agora tocando o teclado, deu uma vida muito grande ao nosso louvor. Vocês perceberam? O teclado faz uma diferença enorme. Um piano, um órgão faz uma diferença enorme no conjunto da guitarra, do contrabaixo e da bateria. É maravilhoso. Eu louvo a Deus pela vida do Marcelo, que tem nos ajudado nesta área da música. Que bom, que bom. Hoje nós estaremos trabalhando sobre por que celebrar o Natal. Se nós pegarmos a ideia do nosso tempo de Natal, nós podemos resumir isso em 4 palavras. Resumir o Natal em 4 palavras: boas novas para todos. Boas novas para todos. É isso aí que a gente resume. Infelizmente, não sei por que argumentação, há muitas igrejas cristãs que não celebram esse tempo, porque dizem que o nascimento de Jesus é todo dia. E é verdade, é verdade. Mas a cultura, especialmente a cultura europeia, colocou o dia 25 de dezembro, embora o dia 25 de dezembro seria menos provável para Jesus ter nascido, porque naquela região é uma região muito fria, e o texto bíblico de Lucas diz que os pastores estavam no campo com as suas ovelhas, e eles só levavam as ovelhas no período de verão e primavera. Então o dia 25 de dezembro não é um dia bom para a gente celebrar. Mas como se estabeleceu este dia para a gente celebrar o Natal, assim nós fazemos em toda a região do Ocidente. Celebrar o Natal de Jesus não é simplesmente porque ele nasceu, mas é porque ele viveu e aqui deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Essa é a mensagem do Natal. Nós devemos celebrar o Natal porque Jesus Cristo é Jesus Cristo. E quando nós entramos nesta direção, a gente entende que ao trazer as boas novas para todos, Jesus mudou a ideia geral de que Deus oferece suas bênçãos não apenas para os judeus naquela época, mas para todo mundo em todo o tempo. A mensagem do Evangelho, boas novas, de que Jesus Cristo é o Salvador, é espalhada em todo o mundo. E isso é excepcional para nós percebermos que quando Jesus Cristo veio ao mundo, e que essa sua vinda foi anunciada, o que nós temos em Lucas capítulo 2, versículo 10, palavras do anjo que veio anunciar, diz assim: não tenham medo, eis, estou aqui, a fim de trazer uma boa notícia para vocês, e ela será um motivo de grande alegria também para todo o povo. Olhem só, ela será motivo de grande alegria para todo o povo. Por que que nós celebramos Natal aqui na Primeira Igreja Batista em Serra Dourada? Por algumas razões. E eu vou pegar essas razões e vou traduzi-las em ações. Então a primeira razão seria bondade. E eu vou traduzir isto assim: celebre a bondade de Deus por todos. Deus é bom para todos. Uma das qualidades que nós mais ansiamos nos relacionamentos é que o outro seja bondoso conosco, é que o outro seja gentil conosco, é que o outro nos trate com gentileza, com boas palavras. Nós percebemos isso e por causa dessa ideia nós então retribuímos. Na verdade, o cristianismo não diz isso.
O cristianismo diz: mesmo que o outro me trate de uma maneira errada, eu vou tratá-lo da maneira certa. Mas a gente, como ser humano, deseja sempre que o outro tenha sempre uma palavra de aceitação, uma palavra de aprovação, uma palavra bondade. Nós queremos que o outro mostre a sua bondade, porque quando a pessoa mostra bondade, vai estar mostrando aceitação, vai estar mostrando apreciação, vai estar mostrando amor. Então a gente sabe que a bondade é o amor em ação. Por isso que aqui no primeiro ponto da nossa mensagem é: celebre a bondade de Deus por todos. Assim, no livro de Jó, um homem chamado Bildade, que chegou ali para ajudar a confortar Jó, porque ele havia perdido tudo que tinha, havia perdido todos os seus filhos e ficou somente a mulher dele. Bildade chega para falar para Jó, realçando o caráter de Deus. Ele fala no poder e na bondade de Deus, quando ele diz em Jó 25:3 assim: ele faz a sua luz brilhar sobre todos os homens. Ele faz a sua luz brilhar sobre todos os homens. Não é sobre muitos homens, não é sobre as pessoas que vão à igreja, não é sobre aqueles que são os mais santos ou os mais espirituais. A Bíblia diz que é sobre todas as criaturas. Em Mateus capítulo 5, versículo 45, nós vamos encontrar uma palavra que corrobora com essa de Bildade do livro de Jó. Aqui diz: porque ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuvas tanto para os que fazem bem como para os que fazem mal. Eu vou ter que confessar uma coisa da minha humanidade barata. Se eu fosse Deus, eu não deixaria cair chuva no terreno de gente ruim, de gente com caráter errado, que só faz coisas erradas, que faz intrigas, que mata o outro. Mas eu não sou Deus, e Deus, com a sua bondade derramada sobre todos, Ele faz cair a chuva tanto na roça daquele que é uma pessoa ligada às coisas de Deus, como faz cair chuva naqueles que não acreditam que Deus existe. Deus derrama a sua chuva sobre todos, como Ele manda o seu sol e a sua luz sobre todos. Essa é a bondade de Deus, uma bondade incondicional e eterna. Ao argumentar assim, Jesus ressalta a universalidade do apelo evangélico, mostrando que Deus é bom para com todas as pessoas. A bondade de Deus é mostrada no mundo do ponto de vista físico, do ponto de vista material. Se você perceber bem, por que é que nós temos tanta dificuldade nos dias de hoje com essa pandemia? Qual é a coisa mais desagradável, provavelmente, que a gente vai sentir se um dia for atingido, contaminado pela Covid? Eu vou dizer a vocês que para mim é perder o meu olfato e perder o meu paladar. Por quê? Porque é bênção de Deus para nós. O olfato e o paladar é coisa fantástica. Você sentiu um bom perfume? A minha mulher, quando coloca certos perfumes, aquele perfume maravilhoso entra no meu nariz assim como uma atração. E quando eu como uma comidinha gostosa feita por ela, especialmente um doce que ela faz, eu já falei sobre esse doce para vocês, uma torta, que é uma torta maravilhosa, esses dias pode perceber que eu já engordei uns 3 quilos, só de comer tanta torta que ela preparou para mim. Nem o texto, entretanto, é tão direto quanto a este aspecto da bondade de Deus, como este que está no Salmo 145, versículo 9, que diz: o Eterno é bom para todos. Querem repetir comigo? O Eterno é bom para todos. Para todos. Isso inclui a gente. É bom para todos. Quando a gente pensa em Natal, geralmente a gente tem a tendência de desvirtuar a direção do Natal para comidas, bebidas. Mas há um personagem que é cultural e folclórico, que é o Papai Noel. E na verdade, se você for perceber, o Papai Noel sempre vai aparecer onde mesmo? Nos shoppings. Por quê? Porque ele faz comercial. Papai Noel nunca, jamais tomará o lugar do Senhor Jesus no Natal. E qual é essa diferença? Vejam só. Papai Noel
quando o garoto senta no seu colo, aliás, está proibido aqui agora do garoto sentar no colo do Papai Noel, porque aí é um problema sério, né? A lei, a justiça disse, não, se você sentar no colo do Papai Noel, isso vai ter problemas, porque você está abusando de uma criança e você vai ser preso, e agora não se pode fazer mais nada. Qualquer coisa que você fizer, você vai preso. Papai Noel então chega e pergunta para a criança apenas uma coisa: você foi bonzinho durante este ano? Você se comportou bem? Você obedeceu ao seu papai e à sua mamãe? Não é isso que o Papai Noel pergunta? Jesus nunca faria essa pergunta para nós. A pergunta que Jesus faria é: não importa quem você é, não importa o que você fez, o que você faz, você quer vir a mim para receber a vida eterna? Olha a diferença. Papai Noel chega para a criança quando pergunta se ela foi boazinha. Se ela disser que não foi boazinha, ele vai dizer: bom, então você não vai ganhar presente. Se a criança disser que foi boazinha, tudo bem, você vai ganhar um presente. Na filosofia de Papai Noel, você ganha o que merece. Em Jesus Cristo, por causa da sua bondade, o Senhor Jesus chega para nós e simplesmente faz essa pergunta: em que é que eu posso ajudar você? Independentemente de quem nós somos ou fazemos, Jesus diz: eu vou dar a você o que você precisa e não o que você merece. A bondade de Deus, ela extrapola tudo aquilo das nossas vivências humanas. Definitivamente nós precisamos mudar esses conceitos que temos do Natal materializado, desse corre-corre doido, desse frenesi de ir às lojas, embora a pandemia não ajuda muito, mas normalmente o trânsito fica horroroso. A gente tem que entender que Natal é um tempo de paz, é um tempo de cortesia, é um tempo de segurança, é um tempo de certeza. Para que servem as luzes de Natal? Aliás, não sei se vocês perceberam quando entraram aqui, eu quero parabenizar as duas irmãs que fizeram aquele painel belíssimo na entrada do nosso templo. Ficou uma coisa maravilhosa, um trabalho artístico fora de série, muito lindo, muito bem feito, criatividade nota 10. Parabenizo as duas irmãs que fizeram aquilo ali, porque deram uma vida muito grande ao nosso auditório nesse tempo de Natal. Para que servem as luzes? Aqui na praça, luzes maravilhosas, para que servem? As luzes de Natal devem clarear e colorir em nossas mentes ainda mais o amor e a bondade de Deus. E sobre isso vou lhes falar na sexta-feira, no nosso culto de Natal, quando nós vamos cantar músicas de Natal, e vai ser um culto completamente diferente desses cultos que nós temos em domingo, porque é uma data tudo especial. Por isso que o Senhor nos diz no Salmo 145, através do poeta, de que Ele derrama chuvas de compaixão para toda a sua criação. Ele derrama chuvas de compaixão para toda a sua criação. Em tudo o que Deus faz, Ele faz por nós. Ele mostra a sua terna bondade e a sua benevolência. Ele tem um coração amorável que se destaca pelos seus atos de bênçãos. Tudo que nós temos na terra foi criado por Deus para o nosso bem-estar. O homem é que, desvirtuando a criação de Deus, transforma a natureza, e ao nos desviarmos do plano de Deus, nós transformamos o ambiente em muitas vezes situações de calamidade, como esta que aconteceu agora lá em Santa Catarina. Você respira por causa da bondade de Deus, e você foi criado para desfrutar deste mundo por causa da bondade de Deus. Você já imaginou coisa mais gostosa do que tomar um banho de chuva? De vez em quando eu saio para caminhar, e quando vejo uma nuvem, eu fico torcendo para que aquela nuvem despeje a água, e eu chego em casa todo molhado. Não há muita diferença. Quando isso acontecia comigo, quando eu era garoto, eu chegava em casa e a minha mãe me dava o quê? É isso aí, uma bronca daquelas. Não é diferente quando eu chego em casa hoje. As mães e esposas só mudam de endereço, mas eu entendo que isso é o cuidado,
Eu entendo que é a preocupação para a gente não resfriar, para a gente não gripar. A palavra de Deus diz assim em Isaías capítulo 54: as montanhas podem desaparecer, os montes podem se desfazer, mas o amor de Deus por nós não acabará nunca. Olha que coisa maravilhosa de se ler nesses dias de Natal. O amor que Deus tem por nós não acabará nunca, não acabará nunca. Eu vou lhe dizer isto, prestem bem atenção e guardem isso no seu coração. De acordo com comentaristas de estatística bíblica, eles dizem que a Bíblia tem cerca de 7.000 promessas. 7.000 promessas. Esta aí é a número 1. Deus se importa conosco e derrama sua bondade. Deus faz tudo para que nós possamos viver bem aqui na terra. A bondade dele por nós não acaba nunca. Então esta é a primeira coisa. Veja a bondade de Deus que é derramada sobre todas as pessoas. Celebre isso. A segunda é esta aqui: compartilhe com o sofrimento de todos. Não seria diferente em relação ao que Deus faz. Deus nunca despreza uma lágrima que cai dos seus olhos. Deus nunca despreza uma dor que você sinta. Deus nunca despreza o sofrimento pelo qual você passa. Pessoal, sofrer é uma coisa desagradável. Sofrer é triste. Muitas vezes nós não merecemos. Mas por que nós sofremos? Eu não tenho resposta para você. A resposta que eu poderia dar é: por que Jesus sofreu? Por amor? Por compaixão? A verdade é que Deus se interessa pelo nosso sofrimento. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15, falando a respeito de Jesus, o autor desta carta, que não sabemos quem foi, diz assim: esse nosso sumo sacerdote compreende as nossas fraquezas, visto que ele passou pelas mesmas tentações que nós passamos. Jesus sofreu na carne tudo o que você e eu sofremos. E às vezes a gente pode entrar um pouquinho nos detalhes da humanidade de Jesus, perguntando: algum dia Jesus teve cólica? Fique certo que sim. Algum dia Jesus teve um problema de dores musculares? Pode ficar certo que sim. Será que Jesus teve enxaqueca? Fique certo que sim. Porque Jesus passou pelos mesmos problemas que nós passamos, porque ele era igual a nós, com exceção do pecado. Nós os temos, ele não. Essa é a tremenda diferença. E é por isso que ele compreende as nossas fraquezas. Jesus é especialista em sofrimento, pessoal. Todos nós estamos sofrendo nesses dias tristes. Como eu lhes disse domingo, graças a Deus que as vacinas começaram a acontecer. 2 vacinas dos Estados Unidos já foram aprovadas e estão sendo distribuídas aí, e as pessoas estão tomando. Com certeza, logo, logo, outras vacinas vão ser também aprovadas e o mundo inteiro vai ser vacinado contra a Covid-19, que não vai acabar tão cedo. Infelizmente não vai, porque nós estamos nos descuidando. Hoje de manhã eu fiz a minha caminhada na praia. Eu preciso caminhar por causa de problemas de pressão e também por causa dos doces que eu tenho comido. E eu encontrei muita gente na minha caminhada sem máscara. Nós achamos que somos vulneráveis a esse tipo de coisa? Parece que não. Parece que nós tomamos uma vacina especial que podemos sair à vontade sem máscara. Eu quero incentivar e dobrar o meu conselho a vocês a usarem máscara onde vocês forem. Jesus sofreu e ele entende o nosso sofrimento, porque ele sofreu ao vir a este mundo limitado. A Bíblia diz que ele desceu do céu, onde ele estava ali como rei, e veio aqui e se tornou um servo. A Bíblia diz que ele tinha um mando de ordem completamente ao seu dispor, e aqui ele veio como um servo obediente, sofreu quando aqui esteve e ainda sofre hoje. Olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 26, o que Paulo diz aqui nesse texto: se em algum momento nos cansamos de esperar, o Espírito de Deus está ao nosso lado, nos dando aquela força. E se nós não sabemos orar,
não importa. Olha só, se não sabemos orar, não importa. Mas por que não importa? Porque Ele ora em nós, mas Ele ora também por nós, utilizando o quê? Leiam. Os nossos suspiros, sem palavras, e muitas vezes a oração que você mais fez foi um gemido de dor diante do sofrimento. A oração que foi mais ouvida por Deus muitas vezes é o seu gemido de dor por alguma coisa errada que lhe aconteceu, por uma tristeza que abateu o seu coração. E quando você faz isso, o Espírito Santo de Deus traduz aquilo tudo em oração, e aquilo chega ao Pai, que logo se encarrega de confortar o seu coração. Há um salmo na Bíblia que destaca a confiança em Deus, e numa forma poética, o salmista nos fala de maneira tocante de como é que Deus lida com o nosso sofrimento. É o Salmo 56, versículo 8, que diz assim: o Senhor conhece bem as perseguições que eu tenho sofrido. Estão lembrando que isso aqui é Davi escrevendo, pelas perseguições que ele sofreu. Ele continua: contou e recolheu num jarro todas as minhas lágrimas. Quantas lágrimas desde que você nasceu? Aliás, logo que você nasceu, você derramou lágrimas porque você chorou ao nascer, né? Quantas lágrimas você derramou de lá até aqui? Pois bem, Deus contou as lágrimas que você já fez os seus olhos transbordarem, e Ele anotou a sua lágrima no livro da vida. Meus irmãos, será que nós não entendemos que a Bíblia diz é a palavra de Deus? É isso que acontece. E nós precisamos tomar isso como um conceito de verdade e aplicá-lo na nossa vida. Toda vez que eu choro, a minha lágrima é contada por Deus. Tamanho é o interesse dele pelo meu sofrimento, pelas minhas angústias e pelas minhas dores. Então, neste Natal, do mesmo jeito que Deus compartilha sua compaixão com o nosso sofrimento, compartilhe isso com os outros. Quantas pessoas você porventura já compartilhou no sofrimento que estão passando? Número 3. Agradeça pelo sacrifício de Jesus por todos. Agradeça pelo sacrifício de Jesus por todos. Nesse tempo há uns 3 canais de televisão que estão passando muitos filmes de Natal. E eu vou confessar uma coisa para vocês: eu procuro ver tantos quanto eu posso, porque são filmes leves, são filmes doces, e são filmes que têm lições importantes para nós, das pessoas vivendo aquele momento amoroso, aquele momento de bondade e aquele momento de apoio ao sofrimento das pessoas. E eu amo ver aquilo ali. Eu vou confessar outra coisa para vocês: muitas vezes eu choro assistindo aqueles filmes, por ver que é desse jeito que você e eu deveríamos tratar as pessoas, não apenas nesse tempo de Natal, mas ao longo do ano todo, com cordialidade, com ajuda, com apoio, com suporte financeiro, com o que você puder fazer pelos outros. Num desses filmes que tratava sobre os magos, então deixe-me fazer um quiz com vocês. Quantos eram os magos? Pode apontar com os dedos? Isso aqui? É? Quantos concordam que eram 3? Quantos discordam que eram 3? A Bíblia não diz que eram 3. A Bíblia diz que eram uns magos. Mas a nossa cultura e o nosso folclore diz 3. Inclusive inventaram nome para eles. Lembra os nomes? Gaspar, Baltazar e Melquior. Era o nome dos 3. Então, nesse filme, eles estão conversando. E Melquior pergunta a Baltazar isso aqui: o que será que nós vamos encontrar lá, que está embaixo da estrela que está nos guiando? E Baltazar simplesmente responde: nós vamos encontrar uma ponte. O quê?
uma ponte. Confesso a vocês que quando eu ouvi aquele negócio, eu fiquei pensando numa ponte de madeira, de metal, de concreto. Mas depois eu entendi que Jesus é essa ponte que nos leva para Deus. Nas entrelinhas daquela resposta estava uma verdade bíblica das mais importantes. Por isso, agradeça pelo sacrifício de Jesus por todos. 1 Timóteo 2,6 nos diz assim: Jesus sacrificou-se por todas as pessoas para libertá-las dos seus pecados. A morte de Jesus não foi em vão. Jesus não morreu como Marte, ele morreu porque quis morrer. Essa era a sua missão. E ele morreu para nos libertar dos nossos pecados, em outras palavras, para nos perdoar dos nossos pecados, de modo que nós possamos chegar à presença de Deus, porque com os nossos pecados nós não poderemos jamais chegar à presença de Deus. Esse texto vai nos revelar algumas coisas importantes, 3 verdades. A primeira é que há um só Deus, é Jesus. A segunda é que há só o mediador entre Deus e o homem, é Jesus. E a terceira é que Jesus sacrificou a si mesmo por todas as pessoas para perdoar os seus pecados. Um outro versículo que eu considero muito importante para esse tempo é 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. Versículo 15 de 2 Coríntios capítulo 5, que diz: ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Opa! Não devemos viver para nós mesmos? O que é que o texto está dizendo? Que você não deve ser egoísta, que você não deve pensar só em você. E quando nós estamos neste agrupamento aqui, a nossa visão, o nosso anseio e o nosso sonho não sou eu, é o reino. Não é o tocador, não é o músico, é o reino. Não é o pregador, é o reino. Não é o professor de escola dominical, é o reino. Não é o líder de crianças, é o reino. Não é o líder de jovens, é o reino. É isso que a Bíblia ensina para nós. Não mais eu. Infelizmente nós somos muito levados a agir de acordo com o nosso eu. Ah, o pastor não falou comigo, vou embora da igreja. O que foi isso? É o egoísmo. A Bíblia nos diz que Jesus morreu para que nós não vivamos mais para nós mesmos. E o texto continua: mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. É por isso que Jesus morreu. Ele morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. A característica do verdadeiro cristão é servir o outro, é amar o outro, independentemente de como o outro me trata. É importante entendermos isso, porque depois que nós recebemos Jesus Cristo como Salvador, a ideia central é que nós não podemos jamais viver centrados em nós mesmos, porque a nossa visão é Jesus Cristo como nosso Senhor. O centro das nossas vidas deve sempre ser Jesus, sempre. Número 4, entre e festeje o amor incondicional de Deus. Entre e festeje o amor incondicional de Deus. Imagine uma pessoa muito rica. Vocês sabem qual é o bairro mais chique, mais rico de Vitória? Tem uma ideia? Aqui na Serra, as pessoas têm me dito que é um condomínio que eles fizeram lá no contorno agora. Em Vitória, os lugares mais chiques são Ilha do Frade, Ilha do Boi, um pouco da Mata da Praia, por aí. Seriam os tops. Imagina então que uma pessoa que tem um casarão daqueles imensos, de 5 milhões de reais, um empresário destes importantes, ricos, com milhões de reais depositados em banco, mais a infraestrutura de bens, ele mande um zap para mim dizendo: pastor Erasmo, quero convidar você
para o almoço de Natal aqui em casa. Eu? Eu nem conheço o camarada. Como é que ele faz um convite desse para mim? Como é que eu me sentiria? Muito honrado. Não é verdade? Muito honrado. Porque entre milhões de pessoas, eu fui escolhido para participar de um banquete na casa dele. Olha só, que coisa fabulosa, que coisa maravilhosa. Pois é, muito mais importante do que isso, a palavra de Deus nos diz que o Senhor nos faz um convite para estarmos com Ele, de maneira que Ele prepara uma mesa perante mim, e o meu cálice transborda de tanta alegria e felicidade. Em João capítulo 1, versículo 12, nós temos esta ideia colocada no versículo bíblico. A Bíblia diz: mas a todos que o receberam, aos que creram nele, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. E você está convidado para o banquete do Pai. Há um sermão de Pedro no livro de Atos dos Apóstolos que nos chama a atenção. Quando ele foi visitar um homem chamado Cornélio, que não era judeu, e de acordo com a cultura religiosa, os judeus tinham que ficar sempre juntos, judeu com judeu, eles não podiam se ligar a quem não fosse judeu, porque era chamado de gentio. Mas Pedro foi na casa desse homem que não era judeu, e ali no capítulo 10, versículos 34 e 35 do livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ler isso aqui. Pedro dizendo: esta é a verdade de Deus e nada pode ser mais claro. Deus não tem, leiam, favoritos, prediletos. Ah não, o pastor fulano de tal, que é um homem santo, não é predileto. Ele é predileto tanto quanto você e eu, porque Deus não tem prediletos. Não importa quem você é, não importa de onde você veio, não importa. Se vocês têm sede de Deus e estão prontos a fazer o que Ele diz, a porta está aberta para o banquete. Essa é uma notícia maravilhosa. Nós vamos entender isso de uma maneira mais clara quando percebermos muito claramente que aqui nós temos algumas verdades bíblicas imprescindíveis para a nossa fé cristã. Quando diz que Deus não tem favoritos, Deus não tem prediletos, mostra a imparcialidade do tratamento de Deus com o povo, com as suas criaturas. A segunda coisa é que Deus não tem maneira de discriminar as pessoas, porque diz assim: não importa quem você é ou de onde você veio, Deus não discrimina. E a terceira coisa é: se você tem sede de Deus, a porta está aberta. Meus irmãos, nós temos que pegar essas verdades e transportá-las para o nosso dia a dia. Me responda sinceramente: você discrimina algum tipo de pessoa? Eu tenho visto pessoas que moram na rua, sujos, mal cheirosos, está vindo ali. Eu vejo pessoas saírem assim pela calçada para ficar o mais distante possível. Não é com medo do vírus, não. É porque existe uma discriminação. O cristão não pode discriminar ninguém. O cristão tem que entender que a vida tem que correr de uma maneira natural, da igualdade de todos, independentemente de cor, independentemente de posição social, da posição financeira, o que for. Nós todos somos um diante de Deus. Não há melhores, também não há piores. Mas há uma outra palavra da Bíblia, que também é de Pedro, em seu sermão no dia de Pentecostes, quando ele mostra que a salvação em Cristo é para todos. Ele então nos diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor, leiam. O que é que ele está dizendo aí? Que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Espera aí, então, Senhor, estou salvo? Não. O verbo invocar é muito mais do que simplesmente você gritar o nome do Senhor.
O verbo invocar tem a consonância, tem a ideia de você viver para Deus, de você viver cumprindo os ensinos de Deus, de você viver na tendência de se tornar semelhante a Jesus. Isso é invocar, não é simplesmente gritar. Se você faz isso na sua vida, você pode ter a certeza da sua salvação. Na época de Jesus, somente os judeus que cumpriam os mandamentos tinham as condições de chegar ao paraíso, ao céu, preparado para todos aqueles que são obedientes a Deus. Não havia outras pessoas elegíveis, eram apenas os judeus. Quando Jesus Cristo veio, ele simplesmente diz que todos são elegíveis, basta crer que Jesus aqui nasceu, que Jesus aqui viveu, que Jesus morreu para perdoar os nossos pecados, que Jesus ressuscitou e está à direita de Deus Pai, de onde há de vir para nos julgar vivos e mortos. Meus queridos, eu já lhes disse isso e vou repetir. Há 7.000 promessas na Bíblia. Esta, de tudo aquilo que eu estou falando para vocês hoje, é a número 1. Qualquer pessoa que buscar a Deus por perdão, vai receber. Baixe a sua cabeça, por gentileza. Quero que você repita comigo esta oração que eu vou fazer. Repita para você mesmo. E diga assim: Deus, meu Senhor, obrigado porque o Senhor me trouxe à igreja. Obrigado porque eu ouvi a Tua palavra hoje à noite. Senhor, eu preciso muito de Ti. Eu sou fraco, eu sou fraca. Eu tenho as minhas tendências, mas me ajuda a entender tudo isso que eu acabei de ouvir. Que estas coisas sejam colocadas na prática da minha vida. Que eu possa entender que o Evangelho é para todos e que eu sou responsável por espalhar este Evangelho, por falar de Jesus. E nada melhor aproveitar o Natal para falar de Jesus para os meus parentes, para os meus amigos, para os meus conhecidos. Senhor, que eu seja bondoso como Jesus foi, que eu seja compassivo como Jesus foi, que eu seja perdoador como Jesus foi, e que eu tenha uma palavra de esperança para os outros, como Jesus teve esta palavra de esperança para mim, e que eu tenha esta palavra de certeza, como Jesus trouxe a certeza para mim sobre a vida eterna. Me abençoa, Pai, para que eu me torne um cristão que faça a diferença aqui na terra. Em nome de Jesus, amém. Se você fez esta oração, Deus o abençoe. Se você fez esta oração, que o Senhor cumpra a palavra dEle na sua vida, nas suas atitudes e nas suas palavras. E que tudo aquilo que foi dito em nome de Jesus hoje à noite, possa servir grandemente para a sua vida, na prática diária, e nas relações com seus parentes, com seus amigos, e até mesmo com as pessoas que você não conhece. Que Deus a todos abençoe. Então, próxima sexta-feira, 19 horas, nós aqui estaremos cantando cânticos de Natal, e a minha palavra vai ser sobre Jesus como a luz do mundo. E vai ser um culto diferente, como disse. O meu sermão será no meio das músicas. A gente chama isso de um sermão segmentado. Então venha, chega às 7 horas, como vocês sabem, nós só temos lugar para o máximo de 60 pessoas aqui. Se colocarmos cadeiras lá atrás, e você chega e pegue os primeiros lugares aqui, porque vai valer a pena para todos nós estarmos juntos nesse dia de Natal, dia 25 de dezembro. Não esqueça que domingo o pastor Diego Bravin, pastor interino desta igreja, vai estar aqui para fazer a assembleia anual da igreja,
quando os relatórios vão ser prestados, e vai ser um momento muito importante. E no domingo à noite eu vou estar aqui trazendo uma palavra sobre como estragar o seu ano novo. Como estragar o seu ano novo. Eu não gosto de pregar sermões negativos, mas algumas vezes eu preciso, porque é uma forma de dar uma sacudida em determinados comportamentos, em determinadas atitudes que nós como homens tomamos, que nós como seres humanos tomamos, e que não são atitudes cristãs. Então são atitudes erradas que eu quero realçar, dizendo com elas, você vai estragar o seu ano novo, você vai estragar o seu casamento, você vai estragar o seu trabalho, você vai estragar. Então isso será no próximo domingo às 19 horas. Esperamos vocês todos. Agora minha palavra de agradecimento aos músicos por dedicarem-se ao Senhor. Marcelo, muito obrigado mais uma vez por estar com a gente, com esse teclado que deu muita vida à banda. E a vocês que vieram, mesmo sabendo que nós estamos num acréscimo de pandemia no nosso estado, a Covid tem realmente triturado as pessoas, infelizmente, por falta dos cuidados, mas nós estaremos sempre com todo esse cuidado para que vocês venham aqui com segurança. Muito obrigado a todos e vamos terminar vocês recebendo a bênção. Podem ficar assentados e apenas levem a bênção do Senhor com vocês. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a bondade, a misericórdia, a compaixão e, acima de tudo, a graça de Jesus estejam com vocês, bem como a presença do Espírito Santo que orienta, conforta e especialmente ajuda nas direções e decisões que precisamos tomar. Que o Pai, Filho e o Espírito Santo esteja com você, com a sua família, para sempre. Amém. Vão em paz.